Gente, hoje eu vou ler pra vocês aqui aquele livrinho, né? De 10 minutos de oração para transformar a sua vida. E hoje eu vou ler o capítulo 2, tá? Pra você acompanhar aí, porque vale a pena a gente refletir sobre as palavras dessa autora. E aqui, nesse capítulo 2, ela vai falar: declare que Deus é o Senhor da sua vida. A gente já faz isso, né? A gente faz porque a gente deseja a vontade de Deus. Porque no instante que a gente recebe Jesus como Salvador, a gente começa, né, uma nova vida. E desse momento em diante, Jesus tem a plena intenção de ser o Senhor de todas as áreas da nossa existência. E aí, o que acontece? Às vezes, a gente tende, por um motivo ou por outro, né, negar esse senhorio de Jesus, de Deus, em algumas áreas da nossa vida. Deixamos que ele seja Senhor dos domingos, né, mas não das noites de sábado, ela fala aqui. Convidamos Jesus para ser o Senhor do nosso trabalho, mas não das nossas finanças. Queremos que ele seja Senhor dos nossos relacionamentos, mas não dos nossos hábitos pessoais. Então, a melhor maneira de garantir o senhorio de Jesus sobre todas as áreas da nossa vida é convidá-lo para ser Senhor de tudo e depois declarar esse fato com frequência de maneira específica, né? A fim de combater a tendência de querer controlar as coisas, porque a gente tem essa tendência de querer controlar, né? Então a gente deve confessar diariamente que Jesus é o Senhor, diariamente. Então a gente precisa adquirir esse hábito de pedir a Deus para que controle a nossa vida todos os dias, né? Então, aqui ela vai falar: declarar que Ele é o Senhor sobre nossa vida é sujeitar nossa vontade à vontade dEle, né? É dizer: não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Quando a gente proclama essa verdade diante do Senhor, o nosso caminho começa a se alinhar ao caminho de Deus. Porque a gente está proclamando, a gente está dizendo, a gente está, né, pedindo isso ao Senhor. Então a gente pode orar assim: Senhor, se há alguma parte do meu coração ou da minha vida que ainda não entreguei completamente a Ti, que o Senhor venha me mostrar e que o Senhor venha ser o Senhor dessa área também, né? Porque se houver, Ele vai nos mostrar. O Espírito Santo, Ele é incrível, né? E Ele nos mostra isso. Então aqui ela mencionou, né, algumas áreas da nossa vida das quais a gente precisa que Jesus seja o Senhor. E aí ela fala assim: olha, Jesus, peço que seja Senhor sobre as seguintes áreas da minha vida: sobre os meus pensamentos. Pedir ao Senhor que seja Senhor nos nossos pensamentos, porque o nosso pensamento, ele vai assim de uma maneira, sabe, que se você não vigiar, você acaba dando vazão para um monte de coisa que nem vem do Senhor. Então, que os seus pensamentos possam estar guardados pelo Senhor. As suas emoções. Que você possa pedir ao Senhor que seja o Senhor dos seus pensamentos, das suas emoções, das suas finanças. Orar por isso: Senhor, seja Senhor nas minhas finanças. Reine sobre as minhas finanças. Tenha o controle sobre as minhas finanças. Sobre o meu dia, sobre o meu casamento, sobre os meus relacionamentos, meu trabalho, o meu futuro, o meu lazer, o meu corpo, a minha saúde, os meus temores, o tempo, os filhos, os planos, os hábitos pessoais, as atitudes, seus sonhos, a sua carreira, a sua mente, os seus gastos, suas decisões. Então, que você possa pedir ao Senhor que esteja sobre essas áreas da sua vida. Senhor, esteja sobre essas áreas na minha vida. E essa oração durante todos os dias. Todos os dias da sua vida você venha convidar a Deus para ser Senhor nas áreas da sua vida. Você precisa de apenas alguns minutos por dia para reconhecer que Jesus é Senhor sobre a sua vida. Alguns minutos. Mas esses minutos vão gerar, assim, efeitos enormes e abrangentes na sua vida. Quando convidá-lo a ser Senhor sobre os seus relacionamentos, quando você passar a fazer isso, você vai descobrir que as boas relações vão se fortalecer e as más influências vão desaparecendo.
Entende? Porque à medida com qual você vai pedindo a Deus para ser Senhor na sua vida, para reinar, para estar em primeiro lugar, à medida como você vai fazendo isso, o que vai acontecendo? Aquilo que não é, aquilo que não é saudável para você, aquilo vai saindo, Deus vai tirando, vão se afastando, Deus vai levando para longe. E aqueles relacionamentos que são relacionamentos saudáveis, que precisam permanecer, elas vão se fortalecer. Esses relacionamentos vão se fortalecer. Todas essas mudanças ocorrerão simplesmente em resultado de ter mais de Deus na sua vida. E quem não precisa disso? Todos nós precisamos. Então, isso a gente precisa buscar, né? Ela fala aqui, a autora, que a gente precisa buscar em oração. Então, se você, no seu momento lá com Deus, começa a falar sobre isso, Senhor, venha reinar na minha vida financeira, e aí você fala esses tópicos, né? Venha reinar sobre os meus pensamentos, as coisas que eu penso, as coisas que eu sinto. Venha reinar, Senhor, no meu dia. Todas as manhãs entregue seu dia para Deus. Senhor, eu coloco diante de Ti todo o meu dia de hoje, a segunda-feira, a minha terça-feira, a minha quarta-feira. Eu coloco em Tuas mãos, venha reinar sobre o meu dia. Venha reinar sobre o meu casamento. Então, à medida que você vai fazendo isso, né? Você vai vendo o agir de Deus na sua vida. Você vai percebendo isso. Então, declare diariamente que Jesus é o Senhor de todas as áreas da sua vida. Treine o seu coração para não se curvar diante de ninguém, nem de nada, além do Senhor. Treine o seu coração para isso, tá? Então, aqui eu vou deixar para você agora um versículo, uns versículos, né? Porque a palavra tem muito poder. E lá em Romanos 14:8 fala assim: se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Então, que você possa ter esse versículo em mente e pedir ao Senhor para reinar sobre a sua vida, para controlar a sua vida. 1 Coríntios 12:3. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. João 13:3. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Mateus 22:37. Então, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. A gente, quando ama o Senhor de todo o nosso coração, a gente quer viver uma vida alinhada com o propósito de Deus, com a vontade de Deus. Então, que você possa meditar nessa palavra, nesse capítulo desse estudo, desse livro, que você possa meditar nesse versículo da palavra de Deus. Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E lá no Salmo 145:18, ele fala assim: o Senhor está perto de todos os que invocam, com sinceridade. Então, se você pedir ao Senhor para que Ele venha reinar sobre a sua vida, e se você estiver pedindo isso de todo o seu coração, o Senhor vai fazer, porque o Senhor está perto de todos os que invocam. Então, queridos, que vocês possam ficar com esses minutinhos, né, do capítulo 2, aqui desse livro, 10 minutos de oração para transformar a sua vida, e que você coloque isso em prática, tá? Hoje ainda, não perca tempo, declare que Deus é o Senhor da sua vida. Faça isso, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que você possa meditar também nesse versículo, que você possa pedir, entregar a Deus todas as áreas da sua vida, e você vai ver que as coisas vão se alinhando com a vontade de Deus, e você vai ver todas as transformações necessárias para que você possa sentir mais Deus na sua vida. Então, que você tenha um dia abençoado e que você continue firme aí nesses minutos de oração.